Olá, sejam bem-vindos à disciplina de Geometria Analítica do curso de Licenciatura Plena em Química na modalidade EAD. Eu sou a professora Vivian Cipriano e esta é a primeira das 3 videoaulas que teremos a respeito do estudo dos vetores, que é a unidade 1 da disciplina. Nesta aula, falaremos sobre plano cartesiano, grandezas escalares e vetoriais, segmento orientado, segmentos equipolentes. Daremos o conceito, a definição formal de vetor, a expressão cartesiana de um vetor e falaremos sobre módulo de um vetor e o conceito de versor. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender o plano cartesiano. Acredito que muitos de vocês, os alunos, tenham trabalhado com o plano cartesiano no ensino médio, principalmente na hora de fazer gráficos de funções na disciplina de matemática. Bom, o plano cartesiano nada mais é do que um conjunto de eixos dispostos perpendicularmente um ao outro, utilizados assim para que eu possa identificar qualquer ponto, qualquer objeto, qualquer figura geométrica que esteja inserido dentro de um plano. Esses eixos são chamados de eixo X, esse eixo horizontal, também chamado de abscissa, e eixo Y, esse eixo vertical, também chamado de ordenada. Esses dois eixos que estão dispostos perpendicularmente um ao outro, dividem o plano cartesiano em 4 partes iguais, chamados de quadrantes. Esse aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Você conta eles em ordem, no sentido anti-horário. Bom, e como é que eu vou identificar pontos dentro de um plano cartesiano? É fácil. Vejam, por exemplo, esse ponto A, esse ponto em azul. Para você identificar ele dentro de um plano cartesiano, basta que você faça o seguinte: trace uma reta paralela ao eixo X, ao eixo Y, e onde eu encontrar o eixo X é a coordenada da abscissa. Faça a mesma coisa, trace uma paralela ao eixo X e onde você encontrar o eixo Y é a coordenada do eixo Y, a coordenada da ordenada. Bom, então as coordenadas do ponto A é 2 para X e 3 para Y. Como é que nós vamos identificar uma coordenada? A gente faz o seguinte: o ponto a gente identifica por letra maiúscula, seguido de um sinal de igualdade, e entre parênteses a gente põe as coordenadas. Primeiro sempre para X e depois para Y. Isso quer dizer que o ponto A tem coordenada 2 para X e 3 para Y, nessa forma que aparece aí na tela. O ponto B, que está no segundo quadrante, tem coordenada menos 3 para X e 1 para Y. O ponto C está bem sobre o eixo X. Isso quer dizer que para Y, o valor dele é 0. Até porque se traçarmos uma reta até chegar no eixo Y, a gente vai encontrar aqui em Y igual a 0. Isso quer dizer que o ponto C tem coordenadas 4 para X e 0 para Y. O ponto D, que está lá no terceiro quadrante, tem coordenadas menos 2 para X e menos 4 para Y. Menos 2 e menos 4. O ponto E está sobre o eixo Y. Isso quer dizer que a coordenada X dele é igual a 0. Então, o ponto E tem coordenadas 0 e menos 5. Por último, o ponto F, que nesse plano está situado no quarto quadrante, tem coordenadas 5 para X e menos 3 para Y. Então, está aí alguns pontos identificados no plano cartesiano. Nós vamos trabalhar aqui nessa disciplina com o auxílio de um software que eu já comentei lá na videoaula da aula inaugural, que é o GeoGebra. Lá no GeoGebra, para identificarmos pontos num plano cartesiano, esse aqui é o GeoGebra, eu falei lá naquele dia, a gente pode fazer de duas maneiras. A gente pode vir aqui na janela de álgebra, por exemplo, o ponto A, que é o ponto 2 e 3, abrimos um parêntese, põe a coordenada X, a coordenada Y,
dá Enter e o GeoGebra já identifica como ponto A. Ele vai fazendo essa identificação por ordem alfabética. Ou eu posso vir aqui em ponto, marcar em cima do ponto que eu quero, sei lá, por exemplo, esse ponto aqui, e aqui do lado ele vai identificar o meu ponto B como ponto de coordenadas -6 para x e 4 para y. Tá aqui. Ok, pessoal? Então vamos voltar lá para a nossa aula. Bom, e aí a gente tem o conceito de grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que são grandezas escalares e vetoriais? As grandezas escalares são aquelas que, para serem completamente entendidas, só precisam de um valor numérico e uma unidade correspondente. Por exemplo, massa. Ana tem 50 kg de massa. 50 é o valor numérico, quilogramas é a unidade correspondente, e assim a grandeza massa ficou perfeitamente compreendida. Tempo, 5 minutos, 7 horas. Temperatura, 26 graus Celsius, 90 graus Fahrenheit, e por aí vai. A diferença entre a grandeza escalar e a grandeza vetorial é que a grandeza vetorial, para ser completamente caracterizada, além do valor numérico da unidade correspondente, ele precisa de uma direção e de um sentido. Velocidade, força, peso, aceleração, distância são exemplos de grandezas que, para serem entendidas, eu preciso, além do número da unidade, de uma direção e sentido. Se eu digo que o carro anda a 70 km por hora, eu preciso saber em que direção. Obviamente, quando a gente fala do movimento de um carro, a gente pensa na direção horizontal. Eu preciso saber o sentido, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, por aí vai. Tá? Por exemplo, quando a gente fala em distância, nesse exemplo aqui, a gente tem uma grandeza vetorial, que é a distância. É uma distância de 2 km. Essa distância está sendo percorrida na direção dessa estrada X aqui. Tá? Essa é a direção da velocidade, desculpa, da distância. O módulo é o tamanho da grandeza. Tá? É o valor numérico da grandeza. Nesse caso aqui, a gente está falando de 2 km. Então, o módulo dessa grandeza é de 2 km. A direção é a direção da estrada X. E o sentido poderia ser daqui do ponto A para o ponto B ou do ponto B para o ponto A. Nesse caso aqui é do ponto A para o ponto B. Então, essa setinha aqui em vermelho, ele está caracterizando essa grandeza. Ele tem o tamanho da grandeza, a direção e o sentido da grandeza. Então, essa setinha é o que a gente vai utilizar para poder caracterizar uma grandeza vetorial. Bom, e o que é segmento orientado? Antes de dar o conceito de vetor, a gente precisa dar o conceito de segmento orientado, que vai nortear o conceito de vetor. O segmento orientado é um segmento de reta. Um segmento de reta é uma porção da reta, um pedaço de uma reta. Então, o segmento orientado é um segmento de reta que possui uma orientação para dar o sentido. Tá? Então, visualmente é uma setinha. Você vai aparecer para vocês como uma setinha. O segmento orientado é um para-ordenado de pontos AB. Então, esse aqui é o segmento AB. É um segmento que tem origem no ponto A e extremidade no ponto B. E a gente vai expressar dessa forma aqui. Okay? O segmento orientado, ele tem uma direção. Nesse segmento AB aqui em vermelho, a direção dele é a direção da reta R. Ele tem sentido, no caso vai de A para B. E ele tem módulo. O módulo é o comprimento do segmento. No caso, é a distância do ponto A até o ponto B. Esse é o módulo do segmento. Também pode ser chamado de norma. Às vezes vocês vão encontrar em algumas bibliografias os livros se referindo a módulo de um segmento como norma. Tá? É a mesma coisa. O segmento ele pode ser nulo. Quando é que um segmento é nulo? Quando ele tem comprimento zero, quando ele tem módulo ou norma zero. Então, é como se ele tivesse origem e extremidade no mesmo ponto. Segmentos eles podem ser opostos. Segmentos opostos é quando eles têm a mesma direção. Perceba que esses dois segmentos eles têm a mesma direção. Tem o mesmo módulo, ou seja, o mesmo tamanho. Porém, eles possuem sentidos contrários. Esse aqui de A para B e esse de B para A. Mesma direção,
mesmo comprimento, porém os sentidos são contrários. Essa é a definição de segmentos opostos. E o que são segmentos equipolentes? Isso aqui é que vai dar embasamento para a gente estudar os vetores. Dois segmentos são chamados de equipolentes quando eles tiverem, ou quando eles forem os dois nulos, mas aí não vem ao caso, não é algo que a gente vai utilizar muito, ou quando eles tiverem mesma direção, mesmo comprimento e mesmo sentido. Perceba que nessa imagem nós temos dois segmentos orientados, os segmentos AB e CD. Eles têm a mesma direção, perceba que eles são paralelos. Eles possuem o mesmo tamanho, ou seja, a distância de A para B é a mesma distância de C para D. E eles possuem o mesmo sentido. Então, eu posso dizer que eles são equipolentes. Ok? Bom, e aí chegamos no conceito de vetor. O que são vetores? Vetor, a gente às vezes, muitos alunos acham que o conceito de vetor e de segmentos é a mesma coisa. Bom, na verdade não é. O vetor é um conjunto de segmentos equipolentes. É uma classe de equipolência. O que é vetor? Um vetor é um conjunto. Quando eu digo que um vetor é um conjunto, eu digo que se eu tenho vários segmentos equipolentes, como nessa imagem aqui, o conjunto de todos eles é que é o vetor. Isso quer dizer que quando vocês estiverem trabalhando com os segmentos, quando vocês forem operar os segmentos, fazer adição, subtração, produto, vocês vão poder utilizar qualquer um dos segmentos equipolentes do conjunto. Então, quando você utiliza um determinado segmento, vamos dizer assim que ele vira o representante da classe. Esse representante é o que a gente chama de vetor. Tá? Então, o vetor é um representante de uma classe de segmentos equipolentes. Essa é a definição formal. Ok? Então, tá aí. Perceba que nessa imagem eu tenho todos esses segmentos aqui são equipolentes entre si. Então, qualquer um deles pode ser o representante da classe de equipolência, aquele que eu chamo de vetor. Tá? Para facilitar nossos cálculos lá das operações, nós vamos trabalhar sempre com o representante que tem origem lá na origem do plano cartesiano, ou seja, no ponto 0 e 0. 0 para x e 0 para y. Então, se eu tenho aqui que todos esses segmentos são equipolentes entre si, na hora de fazer as operações, ao invés de pegar esse, ou esse, ou esse, ou esse, eu vou sempre trabalhar com esse aqui. Tá? Então, eu sempre vou usar esse aqui como sendo o representante da classe. Tá? Então, ele é que eu vou batizar de vetor. Certo? Bom, e aí a expressão cartesiana do vetor. Quando a gente vai trabalhar com vetor, a gente precisa, quando a gente vai trabalhar com segmentos, né, claro, a gente precisa descobrir quem é o ponto de origem e quem é a extremidade. Bom, como o vetor que a gente vai trabalhar sempre tem origem no ponto 0 e 0, para a gente expressá-lo, a gente só vai precisar da extremidade, porque todos eles vão ter origem no ponto 0 e 0. Então, perceba que esse segmento aqui, esse vetor, ele tem a origem no ponto 0 e 0, e a extremidade dele é A para x e B para y. Isso quer dizer que esse vetor aqui, ele é o vetor AB. Tá? Eu não preciso dizer quem é a origem e quem é a extremidade, uma vez que a origem já decidimos que vai ser o ponto 0, 0. Nós vamos trabalhar com aqueles vetores cuja origem está no ponto 0, 0. Então, para expressar aqui, para fazer a expressão cartesiana, eu só preciso da extremidade. Ok? Tá aí, por exemplo, eu tenho dois segmentos equipolentes. Eu tenho o segmento CD e eu tenho o segmento AD. Perceba que C está no ponto menos 3 e 0. E D está no ponto menos 1 e 4. Já esse aqui está no ponto 0 e 0 e a extremidade no ponto 2 e 4. Esses segmentos são equipolentes. Tá? Uma vez que eu digo que U é o vetor AB e V é o vetor CD, eles são equipolentes. Então, eu posso dizer que esse vetor aqui é o vetor 2 e 4 e esse vetor aqui também é um vetor 2 e 4. Apesar de que não tenha origem no ponto 0, 0.
mas eles são equivalentes, portanto, iguais, certo? Bom, dois vetores, eles são considerados iguais se são equivalentes, obviamente. Um vetor nulo, ele tem origem e extremidade no mesmo ponto, ou seja, a norma dele, o comprimento dele é igual a zero. O vetor nulo vai ser identificado dessa forma aqui, 0 com essa setinha em cima, ok? Vetores opostos, como a gente falou, a mesma definição para segmentos opostos. Dois vetores são opostos quando tem mesma direção, mesmo sentido. Mesma direção, mesma norma, porém em sentidos contrários. Então, se V é o vetor AB, ou seja, vai de A até B, o vetor oposto a AB é o vetor BA, ou seja, tem o sentido contrário, ok? Então, a gente vai identificar o vetor oposto a V como o vetor menos V. Esse menos aqui é só para lembrá-los que esse vetor aqui é oposto a V. E um vetor unitário é um vetor cujo módulo, cuja norma é igual a 1. Quando a gente estiver falando em módulo de um vetor, a gente vai usar essas duas barrinhas aqui. Então, quando eu coloco o vetorzinho V entre duas barrinhas, eu estou falando que isso aqui é o comprimento do vetor V, é o módulo do vetor V. Um vetor cujo módulo é igual a 1 é chamado de vetor unitário. Bom, conceito de coplanaridade. Vetores U, V e W são coplanares se tiverem imagens geométricas no mesmo plano. Perceba que esses três vetores aqui, U, V e W, estão no mesmo plano alfa. Então, eu posso dizer que U, V e W são coplanares. Já nessa imagem da direita, eu tenho que U e V estão no plano alfa e W está no plano beta. Isso quer dizer que U, V e W não são coplanares. U e V são coplanares, porém U, V e W não são coplanares. Dois vetores sempre são coplanares. Sempre. Eu sempre tenho como traçar um plano que toque em dois vetores, independentemente da posição deles. Mas três vetores nem sempre são coplanares. Perceba que nessa imagem da esquerda os três vetores são coplanares, nessa imagem da direita não são. Tá? Bom, e aí vamos calcular o módulo de um vetor, ou seja, o comprimento de um vetor. Esse vetor que está na tela de vocês, perceba que esse vetor tem coordenadas 3 e 4. Como eu já falei, a gente só vai trabalhar com as coordenadas da extremidade, porque a origem já é conhecida, é o ponto 0, 0. Então, como é que eu vou descobrir quem é a norma desse vetor? Ou seja, qual é a distância da origem até a extremidade? Como que a gente vai fazer isso? É simples. Perceba que a origem é aqui o ponto A. A extremidade é o ponto B. E eu vou chamar esse pontinho aqui de ponto C. Bom, vocês podem perceber pela tela que A, B, C formam um triângulo. E esse triângulo, ele é retângulo em B. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Todo triângulo retângulo obedece ao Teorema de Pitágoras. Como todo mundo lembra, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, AC é a hipotenusa, CB é um cateto, AB é outro cateto. Eu quero descobrir qual é a distância de A até C. A distância de A até B eu sei, é 3. E a distância de C até B é essa mesma distância daqui para cá. Ou seja, essa distância aqui é 4. Isso quer dizer que, se o vetor é um vetor de 3 e 4, e eu tenho que isso aqui é um triângulo retângulo, como obviamente é, vale o Teorema de Pitágoras, ou seja, a distância de A até C, que é o módulo de V ao quadrado, é igual à distância de C até B ao quadrado, mais a distância de A até B ao quadrado. Ou seja, o módulo de V ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso quer dizer que o módulo de V é a raiz quadrada de 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, isso dá 25, raiz de 25 é 5.
Ou seja, o módulo de V, essa distância aqui, é igual a 5. Então, pessoal, toda vez que você tiver um vetor qualquer, um vetor de coordenadas, por exemplo, nesse, o vetor 3 e 4, o módulo de V é a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Se eu tiver aqui 7 e 8, é a raiz quadrada de 7 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Sempre. Porque eu sempre vou conseguir transformar isso aqui, visualizar neste vetor um triângulo retângulo. E aí vale o teorema de Pitágoras. E o que é versor? É o último conteúdo dessa aula. Um versor é um vetor unitário que tem a mesma direção e o mesmo sentido de V. Tá? Então, se eu digo que esse vetor daqui até aqui é o vetor V, que tem módulo 3, por exemplo, o versor de V é esse vetorzinho aqui, que tem a mesma direção, o mesmo sentido, porém o tamanho dele é igual a 1, tá? Então, perceba que se esse vetor tem tamanho 3, o versor dele vai ter coordenadas dividido por 3, porque assim ele vai ficar com um tamanhozinho igual a 1. Então, as coordenadas de um versor serão as coordenadas de um vetor dividido pelo módulo desse vetor. Vamos ver aqui um exemplo para melhorar a compreensão. Por exemplo, eu tenho aqui esse vetor V, que é o vetor de coordenadas 3 e 4. Nós já vimos lá no slide anterior que o vetor V de coordenadas 3 e 4 tem módulo raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é igual a 5. Tá? Então, esse vetor V aqui em azul tem tamanho, tem norma igual a 5. Se eu digo para vocês que U é um versor de V, ou seja, U tem mesma direção de V, mesmo sentido de V, porém o tamanho dele é igual a 1, então U é o vetor V dividido por 5, porque o tamanho de V é 5. Então, U é as coordenadas de V dividido pelo módulo dele, que é 5. Então, o vetor U é o vetor 3 e 4, que é o vetor V, dividido por 5. Então, vai ficar 3 dividido por 5 e 4 dividido por 5. Então, 3 quintos e 4 quintos são as coordenadas de U. Se você quiser, aí em casa, com o seu caderno, verificar, calcule um módulo do vetor U, o vetor 3 quintos e 4 quintos. Você vai descobrir que o módulo desse vetor é igual a 1. Porque, obviamente, um versor, como a gente já falou no slide anterior, tem módulo igual a 1. Bom, antes de encerrar a aula, eu quero mostrar um pouquinho para vocês do GeoGebra. Então, aqui está o GeoGebra. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o ponto 0 e 0. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser marcar para vocês o vetor, eu venho aqui, vetor, que sai desse ponto C00 e vai para esse ponto A00. Então, eu usei aqui uma das funcionalidades do GeoGebra e criei esse vetor aqui, que o GeoGebra identificou como vetor U. Quem é o vetor U, como aparece aí na tela? É um vetor que sai do ponto C, que é o ponto 00, e vai até o ponto A, que é o ponto 2 e 3. Então, perceba que o vetor U está aqui do lado da janela de álgebra, é o vetor 2 e 3. Obviamente, quando eu estou falando de vetor, já falei isso, vou repetir, quando a gente fala de um vetor, eu não preciso identificar o ponto de origem, a gente precisa identificar o ponto de extremidade. E aí eu tenho vários outros exemplos. Por exemplo, se eu estou falando desse vetor aqui, o vetor que sai do ponto C e vem até o ponto D, ele sai do ponto 00 e vem até o ponto menos 5, 1 e U. Então, esse vetor V é o vetor que vai de C até D, percebam? E aqui do lado eu tenho identificado que V é um vetor que tem coordenadas menos 5 e 1, ok? Bom, pessoal, então esse é o objetivo da aula da unidade 1.
enviem lá pelo ambiente virtual de aprendizagem quaisquer dúvidas que vocês tenham a respeito de estudo dos vetores. E até a próxima aula, que é a aula de número 2 da unidade 1, que é a aula sobre operações com vetores, que a gente vai falar de adição, subtração e outras operações, ok? Até mais!